que ela fala o seguinte, que ela gosta da plataforma Instagram, mas ela não gostaria de expor a vida pessoal dela e nem de se sentir obrigada a cumprir expediente. De repente até ela que está entrando aqui. A cumprir expediente no Instagram. Ela sabe que postar conteúdo é fundamental para o crescimento nas mídias sociais, mas ela tem uma vida pessoal muito resguardada dessas redes sociais. Esse é um tema que a gente fala aqui com recorrência, justamente porque você também é resguardado da vida pessoal em relação ao Sim. Instagram, mas que eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada na coisa para que ela entenda que eu tenho recebido muito comentário lá no perfil do MCD Saúde. Inclusive, Uhum. pessoal, vocês precisam mandar questões de vocês, porque é em cima disso que a gente faz as respostas aqui e lá mesmo em tempo real para vocês. Isso. Então, é preciso que vocês entendam esses conceitos mais profundamente e vocês precisam lidar com isso no dia a dia. E eu tenho recebido isso com muita frequência lá, que é essa coisa de, pô, não quero aparecer, ou então não tenho tempo, não consigo colocar minha vida pessoal ali, não consigo me organizar. Eu acho que a gente podia se aprofundar um pouquinho nessa questão. Eu acho que dentre as objeções que a gente colhe, né, dos colegas, acho que depois do tempo, objeção do tempo, a objeção de vida pessoal, eu elencaria como segunda, e a terceira é a questão da criatividade. Então, falando dessa segunda, né, que eu acho que de tempo até a gente já tratou antes, eu sempre tive essa objeção, assim, eu mesmo tive, por diversos motivos, né? Por achar que talvez isso não fosse tão relevante quanto o conteúdo útil que eu poderia gerar. Segunda coisa, eu acho que é objetivo, né? Então, o propósito não é. Cada um tem um propósito, né? Mas meu propósito era educar, e quando a gente vai educar, é claro que o educador é uma figura relevante, mas a vida do educador, não. A maioria dos. Acho que dos grandes educadores aí que eu já conheci, que eu já vi, que eu sigo, não sei nem quem é pai, mãe, filho deles, assim, eles são resguardados nisso aí. Obviamente existem sempre os outros, né, que são expõem mais. Eu sempre falo que é muito um pouco da sua decisão pessoal. No fim das contas, de um jeito ou de outro, quem vai mandar no resultado é o resultado efetivo para aquilo que o profissional da saúde se propõe. Eu acredito que o profissional da saúde vai ter três objetivos aí claros, né? Se ele for um profissional liberal, ele vai buscar clientela, pacientes, pessoas para ele ajudar, clínica, consultório, o que for. Se ele for infoprodutor, ele vai buscar leads, clientes potenciais para comprar o produto dele, desde um e-book até uma mentoria. E tem aquele que vai tentar unir as duas coisas, né? Vou trabalhar nessas duas direções, coisa meio bidirecional. Mas nenhuma dessas, na minha visão e na minha prática, né? Eu sou a prova da objeção. Dessa objeção, que ela pode ser vencida, eu não exponho, né? Com raras exceções, em raros momentos, eu coloco. Eu, inclusive, acho que diferente do que o pessoal do marketing às vezes coloca, isso não é imprescindível. Ah, mas gera conexão, ah, mas engaja mais. Tudo bem, engaja mais. Mas eu não sei se dá mais resultado. Eu não tenho números, eu não tenho cases, né, para dizer que o fato de aparecer lá, eu tomo o meu café da manhã, eu falando no café da manhã, uma coisa e outra, gere mais engajamento ou mais resultado. Eu tive recentemente, né, essa semana, eu preferi agir assim, né? Eu meio que fiz essa viagem para uma viagem de trabalho para os Estados Unidos, que unia uma visita a Johns Hopkins, que eu faço um projeto junto com eles, o CDC, e depois ir para um grande congresso de doenças infecciosas, e eu disse, olha, eu não vou ficar postando conteúdo, feed, nada, também vou ficar fazendo live no meio do evento, eu vou colocar nos meus stories só o dia a dia.
e eu não aparecia, eu só colocava lá o local. E deu muito bom, assim, o engajamento não foi diferente. Talvez se eu tivesse botando a cara, então podia ser um pouquinho maior, mas em termos de manutenção da média, não é muito mais o fato de aparecer aquilo ali. Hoje mesmo, por exemplo, eu já voltei, né? Eu botei só um quadro e uma coisa de reação na entrada. Quadro que eu achei bonito lá no museu que eu fui visitar. Deu bom também. Então, eu acho que o jogo, Marcelo, você fala muito isso, né? O povo quer correr os 100 metros rasos na internet. E a gente está jogando a maratona. Beleza, quem quiser, vai ter gente que vai querer correr os 100 metros rasos com você. Isso é natural. Isso exige outro tipo de atitude, outro tipo de questão. E vai ter gente que tem outra maneira de agir, um pouco dessa coisa do maratonista, tem que ter paciência, controle, tem que pensar na média, não tem que pensar nos picos, nem nos vales, muito menos nos vales, né? Tem que trabalhar em cima da resultante. Então, sim, é totalmente possível. Agora, sim, o que também não pode é achar que não vai ter vida pessoal e não vai ter conteúdo bom. Para ter conteúdo bom, tem que ter o esforço para o conteúdo bom, na direção do conteúdo bom. Eu falo isso, né? Acho que até no próprio Oceano Digital eu falo isso, que a autoridade é construída sobre uma base de conhecimento. Você vai ter que estudar, você vai ter que estar ligado no que está acontecendo e você vai ter que transformar isso no conteúdo para o teu público, no teu objetivo. Ah, não precisa aparecer. Não, pode aparecer? Pode, eu gosto de aparecer, beleza. Eu acho formas de aparecer. Então, por exemplo, como eu gosto muito de falar dando aula, e eu prefiro fazer ao vivo, eu gravo lives ao vivo, como eu fiz recentemente, como se fosse uma aula. É o meu jeito. Agora, se você me manda, faz um vídeo do TikTok sobre meningite, eu me travo completamente. Então, de antemão, a objeção de vida pessoal, ela é absolutamente possível nas redes. Talvez, assim, tem pessoas, né, tem colegas que se você perguntar como é o nome do filho, todo mundo fala, todo seguidor fala, porque essa pessoa coloca tanto o filho, tem mentorados, né, nossos, dentro do CD Macho, que tem isso, o filho está dentro do protagonismo do perfil do marido, etc. Já tem outros que não sabem nem se a pessoa é casada, solteira, amigada, não sabe de nada, né? Então, e com um patamar de sucesso semelhante. Não sei como é que você pensa isso, assim. Eu gosto de dizer que são pitadas. Eu gosto das pitadas, né? De vida pessoal, gosto de colocar humor, mas o centro, o core do crescimento, o core do sucesso na rede social é o conteúdo útil. Até por primeira mão, eu abri uma pesquisa hoje para uma palestra que eu vou dar quinta-feira para pediatras, né, em Minas Gerais, para uma clínica de vacinas, e eu coloquei essa pergunta nunca teve uma resposta diferente. Eu não vou falar as outras, vai ficar só exclusiva para o povo lá. Depois eu vou abrir para o povo da mentoria, essa pesquisa. Mas se bem que o pessoal vê o resultado lá na hora. Qual é o mais importante critério? Preste atenção. Qual é o mais importante critério na sua avaliação? Isso estou perguntando para os seguidores, de um perfil de profissional de saúde aqui no Instagram. 3 alternativas: conteúdo útil, perfil organizado e titulações apresentadas. Tá? Então é o quê? Brasão, aquela coisa bem organizadinha, ou é o conteúdo quem manda? 85% conteúdo. E, incrivelmente, titulação apresentada 9%. Então, essa coisa ultra organizada, etc., etc., só 6%. Tá? Eu vou dizer outra resposta interessante. Nem perguntei essa da vida pessoal de nada. Mas olha que interessante isso aí, Marcelo. Você dá preferência hoje em dia a um profissional de saúde que gere conteúdo por 4 alternativas: só texto, posts e stories, só vídeo, reels e ou lives, mais texto, menos vídeo, e mais vídeo, menos texto. Qual que você acha que ganhou? Vídeo. Mais vídeo. Não, doutor. Não? Mais texto, menos vídeos. Entenda, Caraca. não mais vídeos, menos textos. Alguns se justificaram, né? Como me seguem mais, até agora já tem 6 mil
6.000 visualizações e eu acho que uns 1.500 responderam, tá? Quase 1.000, mais texto, menos Mais vídeo. texto e menos vídeo? Menos vídeos, como se fosse Mais feed, legenda, né? Uhum. resposta de caixinha, mais legenda, e até alguns disseram assim, eu gosto de vídeo, mas só se tiver legenda, porque eu gosto, eu uso o Instagram na hora que o menino está amamentando, ou que vai dormir, e aí quando tem vídeo, se não tiver legenda, eu já pulo. E gosto de texto porque eu posso ler, tipo, Informação importante essa. então assim, claro, qual foi o viés? Se você fizesse essa mesma pergunta a um grupo de jovens, como, por exemplo, meu É, filho, minha filha, ia dar o que você está aí, vídeo. mais vídeo. Sim. Bah, não tinha coisa. Mas para quem eu estava perguntando? Para meus seguidores, Sim. 93% mãe, né? E é o que o nosso público aqui precisa se preocupar, né? A não ser que não seja a mãe, né? Não é necessariamente Isso, para pediatras que a gente está falando, isso. mas tem que ficar atento a essa questão de em que espaço que a pessoa está, né? Eu essa semana, eu raramente saio de casa, né? Mas essa semana eu fui fazer um eu fui ao dentista. Fui ontem ao dentista. E foi até legal. Passei numa rua que estava lá, Pareto, o nome da rua. Falei, ó, até tirei uma 80-20. foto do 80-20 do Pareto. E aí, aí eu fui de metrô. Era muito mais rápido ir de metrô, fui de metrô. Uma coisa que eu percebi que deixa a minha esposa assustadíssima, que ela é infectologista, ninguém de máscara no metrô, né? E, e todo mundo no celular. 100%. E a maioria, né, sem fone de ouvido e sem áudio no celular. Então as pessoas estão consumindo ali conteúdo que dá para ler, né? Porque se tiver áudio não dá para entender nada. Então isso é uma informação Eu importante. passei por duas cidades que eu peguei metrô agora nos Estados Unidos, Nova York e Washington, que é muito forte, né? O Sim, transporte por metrô, mesma situação. Aeroporto, mesma coisa. Tem um pouquinho mais de fone lá. Eu sim, percebo que tem um pouquinho mais de fone, mas uhum, muita gente sem, né? Eu vi sim. uma pessoa com um livro e sozinha, sem nada, ninguém, né? Então, É. assim, Então aí eu acho que assim o foco precisa ser bem colocado porque eu nem eu me distraí aqui você falando da pesquisa e eu nem me atentei a isso, ao tipo de público. Se você estiver ligado no tipo de público, caramba, o público do seu perfil ele é específico. A mãe que tem esse perfil bem demarcado. Uma outra coisa, só para a gente não perder o assunto que você começou falando sobre vida pessoal, eu acho que isso tem a ver com o objetivo também. Qual é o objetivo da pessoa, né? Então sim, a gente tem mentorado que você deu o exemplo que fala do filho, fala do marido, e tem mentorado que é casado, mas ninguém sabe nem sabe quem da é, vida da né? pessoa. E realmente é o objetivo, é saber se aquilo realmente vai fazer diferença na sua vida, né? Na vida do seu seguidor, que essa é a jogada. O conteúdo é para o seu seguidor, é para o seu avatar. E que você fala tanto de várias formas, com várias linguagens, e eu uso a palavra avatar ou persona. E assim, é pro cara o conteúdo. Se ele tiver interessado em saber da sua vida pessoal, principalmente para dermatologistas, por exemplo, pode ser que ele queira saber se você cuida da sua pele. Então, Sim. talvez você aparecer seja mais legal. Agora, Nutricionista, né? Um educador físico, exatamente. personal trainer, né? Isso é super adequado. Agora, no caso do pediatra, por exemplo, não faz diferença Nada, nenhuma. No né? caso do Agora sim, psicólogo, diferença nenhuma. eu, Então, eu assim, acho depende que desse assim objetivo. você pode testar, né, Marcelo? Eu acho que não é para você entrar, você assim, ah, eu tô indo, tô feito um matuto, chegando primeira vez naquele marzão. Ele vai dar um mergulho na hora que ele chega no mar. Mas ele pode botar o pezinho lá. Então, a vida pessoal não precisa ser você botando a cara. Às vezes a pessoa vê o café que você está tomando, às vezes ele vê a comida que você está comendo. Exatamente. Aquilo é Você um mesmo ponto de faz. conexão sem você expor sua vida Exatamente. pessoal.
Exatamente. Eu posso, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 5 cães, eu Aí, posso ó, pegar um cachorro meu. Às vezes eu faço isso no meu perfil pessoal e é, é- faz maior sucesso. Quando eu a coloco uma foto de um cachorrada já é cachorro o... meu, o cachorro já é um ponto de conexão com alguém. E às vezes eu quero responder alguma coisa, só de botar a foto do cachorro, a pessoa presta atenção no que eu escrevi ali. Então, porque quebra o padrão, né? Não é tudo bonitinho, direitinho e tal. Isso também dá resultado. No seu caso, você põe lá o prato no fim de semana e tal. Coloco a comida, Exatamente. eventualmente coloco aqui a paisagem do interior, né? Então, Isso. assim, isso é um ponto de conexão que tem envolvimento, que é um ponto de conexão pessoal sem a exposição. Agora, repito, não tem essa fórmula perfeita, porque vai lá, tem pessoas, até nossos mentorados, que claramente eles querem ser influencers. Eles querem assumir a postura de influencer. É uma jovem que quer mostrar a roupa que veste, que quer mostrar a viagem que está fazendo, o restaurante que está indo. Não tem nada de errado nisso. Só que eu penso que, da mesma forma que quando você se torna íntimo de alguém, esse alguém muitas vezes se sente à vontade de cutucar você, na rede social é a mesma coisa, mas pode ser vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000. Uma cutucada de um amigo aqui no pé do ouvido, na internet, pode ser uma cutucada de 100, de 1000. Eu vou dar um exemplo de cutucada. E, eu, e é um exemplo recente. Eu não nem respondi, eu passo por cima dessas coisas, né? No último, acho que foi sábado, último dia lá da viagem, do congresso e tal, aí terminou lá e eu fui comer tem um bar muito interessante lá em Washington, que ele tem mais de 50 chopeiras daquela, um quadrado, chama Yard House, um quadrado e, tipo assim, tem 50, 60 tipos de chopp diferentes. A gente tem tentado com o grupo ir lá na sexta, mas tá lotado. Mas só, vou lá hoje. Hoje estava da tarde, deve estar mais tranquilo, uns 4 horas. Fui para lá, tava, de fato, peguei uma cadeirinha no balcão. Pedi um chopp, pedi um. Eles têm lá um hambúrguer muito conhecido, tal, diferente. Pedi. E postei uma foto disso. A maioria das pessoas curtiram, pá, 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 pá. E foi um cara lá no direct e disse assim: É, depois vocês ficam aí dizendo para a gente comer salada. Então, No o direct. que. No direct. Caraca. No direct. É porque eu acho que eu não Desconhecido, né? vou. Desconhecido, nunca tinha me É. visto, né? Mas, enfim, eu não vou achar agora a Pois frase é. exata do cara, mas, tipo assim, passei, passei por cima, de boa, né? Antigamente, lá no começo, ficava revoltado, não sei o quê. Aí eu, pô, cara, vou lá me estressar, eu tô aqui de boa, vivendo uma situação, vivendo um momento tão feliz, assim, tô aqui e tal. O cara não vai. Aqui, ó. Aí o cara botou assim, e depois recomenda a gente comer salada, e rindo. Então, É. entendam o que eu quis dizer com esse fato real. Isso é a cutucada. Por Sim. quê? Porque aquilo ali eu coloquei uma pitada de vida pessoal e na cabeça daquela criatura eu sou um ditador das dietas por ser É. médico. E estou longe de ser isso, né? Então, E ele se assim, acha íntimo, né? E aí e ele. ele criou, e eu criei um ambiente de intimidade. E é É. isso que as pessoas precisam entender. Uma coisa é fato, Marcelo. Todos aqueles que se expuseram além da conta levaram pancada feia. Eu Sim. nunca levei pancada feia de dizer assim, quer dizer, levei. Levei pancada feia quando coloquei a minha Manu tomando a picadinha lá. Uhum. Foi pancadaça, mas eu matei no peito essa pancada e deixei quieto, porque eu acreditava que eu estava fazendo algo relevante, algo importante. Mas, enfim, foi de caso pensado. No caso dessa situação que eu estou falando, é aquela pessoa que vai colocando vida pessoal, vai colocando, vai viajando, bananá, bananá, bananá. O dia que ela tiver qualquer deslize, o dia que ela deixar uma latinha de cerveja ali do lado da foto, o dia que ela deixar
qualquer indício, qualquer questão que gere oposição por polarização, de qualquer assunto, não falo qualquer É, coisa, pode é ser futebol. aquilo ali é a fagulha. Pronto, camisa de futebol de um time É, tipo Fla-Flu ou é, Fla-Corinthians, aquilo ali gera, você acende o pavio. Então, eu conheço muita gente que se expõe muito. E todos eles, em algum momento, levaram aquela cipoada que a gente fala aqui no Nordeste. Então, assim, quem tiver achando que vai se expor muito e não vai levar, vai levar. E quem também achar que não expor nada vai ter o mesmo desempenho de quem coloca alguma coisa, também não se frustre, porque são pontos de conexão que você precisa encontrar. sim, Eu gosto de quadros, então eu vou colocar uns quadros que eu gosto, uns sim. artistas que eu gosto. Eu É. gosto. São aquelas coisas E é que não precisa importante ser isso. você, né? Eu É. acho que é legal. É importante porque se você for morno, se você for sempre coluna do meio, você só vai trazer pessoas coluna do meio. Só que essas pessoas não tomam passos com você. Se o passo é ela entrar em ação para curtir alguma coisa, comentar, compartilhar, ela não faz. Se o passo é comprar alguma coisa, marcar uma consulta, comprar algum serviço, um e-book, qualquer coisa de você, também não vai acontecer. E você precisa de algo que seja decisivo para a pessoa. Por isso que eu falo foco, foco, foco. Não quero agradar todo mundo. A gente sempre vai vender para minoria. Minoria. Então, foca na minoria que está próxima de você, que parece com você ou que gosta das coisas que você fala. Então, você precisa se expressar um pouco. Não precisa se expor. Dá para Isso, e fazer a você coisa pode sem se expor. aprender a falar sobre conteúdo, sobre assunto que você É, trata. Mas eu não gosto de botar a cara. Tá aí a enquete mostrando, é, escreva bem, sim. desenvolva a escrita. Agora, não existe você não tentar buscar essa personalidade online de alguma maneira, né? Exatamente. É. É como o E Marcelo aí, fala, essa mansidão, o formatado, receita de bolo, não rola, não é, está rolando. Olha aqui, é, 85% é um respondendo o que é conteúdo. um dos itens que falam bastante também nos nossos formulários de pesquisa é que estão cansados de ter cara de agência, quer tirar da mão da agência porque não é a cara deles e tal. É isso aí, porque a agência vai fazer Ó, quadradinho. E é vários e aquele vários. tonzinho de verde É que aquele todo mundo meio. acha que é parecido com o hospital, tem que ter aquele verde. Aí todo mundo É, sai na mesma paleta. É isso. Aí quando a mulher sai meio isso. cor-de-rosinha, quando o homem sai um pouquinho mais pro azul. Agora, outra coisa que você puxou aí que é bem interessante. Eu acho que praticamente hoje, a não ser pessoas que precisam de alguém para trabalhar só a parte do design, mas isso com o dedo de cada um, a maioria do pessoal que entrou na mentoria, que estava com a agência fazendo um trabalho mais amplo, saiu, né? E quando saiu, se deu É, melhor, né? né? Dureza isso. Não é, é Gente, ruim acho para que você aí, é ruim para o seu lado. Não, mas assim, eu acho que o que é o desafio de uma agência, né? O que é o desafio de um social media e que o cara que conseguir fazer isso, ele vai ser muito bem remunerado, é falar na voz do cara, sim. é É, entender quem é o público do cara, é a copy pegada do cara personalizada e no tom falar de na voz voz. do cara. Não É, tem pacote para pediatra, pacote para sim. nutricionista, E pacote para até, psicólogo. e até assim, o tom de voz mesmo do especialista e tal é mais difícil de você conseguir pegar, porque você vai ter que consumir muito conteúdo dele. Então, consequentemente, o serviço é mais caro também, né? Mas aí, por outro lado, é algo de fato personalizado, né? Exatamente.